Fala pessoal, tudo bem? Continuando ali da onde que a gente parou, eu vou vamos começar a adicionar algumas coisas que a gente pode fazer no na questão de começar a adicionar mais poses, ver também a questão de usar um pouco do Animbot também, que pode ser bem útil nas animações, e também incorporar uns detalhes menores do workflow, coisas que a gente pode fazer. A gente sabe que daqui para cá tem esse tanto de poses no meio do caminho. Não precisa necessariamente ser esse tanto de poses que a gente vai utilizar, mas a gente pode criar no meio do caminho disso uma pose, né? Você pode, que nem a gente deixou em step das curvas para não ter interpolação, você pode simplesmente ligar aqui e tal, e depois ir acertando e tudo mais. Essa é uma opção. Só que daí lembra que a curva ela é feita automaticamente, então você vai ter que mexer em cima disso. Outra opção seria selecionar aqui e criar aqui com o Tool Machine, né, do Animbot, uma pose mais ou menos no intermédio dela, né? Você cria aqui mais ou menos no intermédio, você coloca aqui a pose que você quer. E só para não ficar retão, né? Ela está indo de um ponto para outro, você dá uma leve curvinha, né? Porque com essa curva você cria um pequeno arco do movimento, né? Aí, desculpa, acabei não comentando aqui, não lembro se eu falei isso no vídeo anterior sobre o Twin Machine. Se eu não falei, o Twin Machine é esse botão aqui dentro do Animbot. Ele mostra a trajetória que você está fazendo ali na. Isso daqui funciona para a bola aqui, mas também funciona para controles quando você for fazer um personagem. Vamos supor que você tem o pé ali do personagem, né? E você quer ver se o espaço que ele vai percorrer está muito grande ou pequeno. Você seleciona o controle do pé, você coloca ali aliás, o Motion Tray, e daí você vê a distância que ele está percorrendo, tá? Então você pode adicionar isso. Aí eu criei mais uma pose aqui também, para fazer esse arco funcionar de forma mais natural ainda. Ó. Criei essa pose aqui, daí ele desce aqui conforme a gente quer. Mas a gente sabe que a descida aqui, ela tem que ser numa velocidade que não é constante, né? Ela tem que estar ganhando velocidade, porque tem a gravidade rolando aqui, né? Então, o penúltimo movimento ele tem que ser um pouco maior, né? Mas ainda assim, ó, vamos colocar um frame a frame aqui. Vamos supor que aqui eu queira um pouco mais perto desse. A gente pode arrumar isso daqui a pouco, tá? Os space. Aí, lembrando que eu usei o Twin Machine aqui. Aí você tem aqui, ó. Ele tá aqui e começou. Você pode até deixar numa visão ortográfica aqui, ó. Tipo, side. Vamos ver se tá side isso aqui. Tá aqui, ó. Você pode até usar o outro lado, né? Em vez de usar side, você pode usar. Acho que é back aqui. Não, back não. Você pode usar. Right. Será que é right? Seria left nesse caso, mas tudo bem, dá na mesma. Aí você quer que a segunda pose seja bem perto da primeira. Então você colocaria. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, segurando o Alt e as setas do teclado, você consegue fazer essas coisas mais detalhadinhas aqui, ó. Eu coloco mais ou menos por aqui. Daí você consegue mexer nos pixels ali e tal, conforme você quiser, beleza? Aí você faz isso daqui. Lembrar que começa a ganhar velocidade, né? Então aqui ele está mais rápido ainda. A velocidade ela aumenta ainda mais. Daí aqui é a mesma coisa. Aumenta ainda mais. Beleza. Aí tem que ver se o espaço que ele percorre aumentou também, né? Aqui tem que tomar cuidado para não frear o objeto que você está fazendo, porque a gravidade está afetando, então tem que ter mais velocidade e aumentar o tempo, né? E daí ele chega com o contato que você quer. Beleza? Aqui
não precisa fazer agora, tá? Isso aqui não há necessidade de fazer agora. Mas para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente pode adicionar uma segunda coisa aqui. Não precisa ser com esse controle aqui, pode ser com esse controle do meio. Lembrando que isso daqui a gente pode fazer depois, tá? Eu só estou fazendo aqui para a gente começar a usar a rotação, sabe? Ela começa a ser afetada. Você pode depois zerar a animação da rotação. Só estou fazendo aqui só para a gente entender. Porque senão, às vezes fica um pouco... Quando você olha isso aqui, fica um pouco visual, fica esquisito, né? Quando você olha, você fala, tem uma coisa estranha nessa anima, né? O que é que tá rolando? O que que a bola parece... Deixa eu pegar a rotação disso aqui. E mudar isso aqui. Vou colocar a rotação mais para cá. E daí sim girar aqui. Ela parece que errou o eixo. Beleza. Ó, tá vendo? Se você olhar isso aqui, ó, fica mais natural a queda da bola. Porque se você fizer sem isso daqui, é um pouco estranho, sabe? Eu até tinha feito um vídeo anterior aqui, daí eu deletei esse vídeo. Achei que poderia ficar um pouco confuso, ainda mais para quem tá aprendendo. Ver ele retão, assim, sabe? Muito travado. Mas isso não é um problema, tá? Então, à medida que a gente for fazendo aulas aí a mais e tudo mais, vocês vão ver que isso não é um problema. Você pode fazer sem mexer na rotação aqui. É mais que para quem está aprendendo, eu sinto que é difícil de visualizar sem isso. E também tem a segunda coisa que você pode fazer aqui, né? Que também eu até depois que a gente fizer esse primeiro teste aqui, eu vou dar um multi nas informações que a gente fez e daí a gente mantém sem nenhuma rotação e sem nenhum stretch. Mas é só para demonstrar. Também tem uma segunda coisa que você pode fazer aqui. Tá vendo que eu selecionei esse controlezinho? Se você quiser selecionar, eu acho que eu falei isso na outra aula. Mas, ó, 6 você consegue ver com esse shader. 5 você vê assim. E 4 você vê com o wireframe do Maya. Então, eu acho mais fácil selecionar isso daqui. Apertar aqui na perspectiva, selecionar esse controle aqui. Que ele foi feito para quê? Dá para fazer algumas brincadeirinhas. Tanto esse controle como do topo aqui. Então, quando ele chega aqui embaixo, você pode primeiramente fazer o seguinte. Você pode esticar a bola que está descendo. Ah, esse aqui não tem o controle aqui. Tá, beleza. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Sabe? Aqui ele não precisa estar sendo afetado, então podemos deixar zerado. Aí aqui ele vem. Até dá para fazer aqui, na verdade, ó. Aqui também seria bom fazer um pouquinho. Que daí a bola ela vai afetando aqui. Até pode ser mais esticado ainda. E talvez usar esse aqui também. Ela cai assim. Então, se você olhar aqui, começa a ser afetado também. Por que isso é legal? Ou por que isso aqui é útil, né? É que, tipo, não é só ser legal ou não, né? É a questão de força, né? Tipo, de o que isso gera de impacto na animação, né? Daí, quando você chega aqui, você tem o outro frame aqui, ó, que ele para e ele toma o squash da bola. A bola, ela encolhe, ela sofre impacto. Você pode até zerar ambos os controles aqui. E daí fazer só com um. Zero aqui. E daí abaixa aqui. Então, quando você fizer isso... Aqui, tá. Eu acho que eu estou usando dois frames para a mesma coisa. Então, só pegar aqui. Daí aqui você pode fazer assim. Esse aqui. E esse frame você pode recortar. Daí ele já consegue sair para... Fez o squash aqui, tá? Também dá para fazer outra coisa, ó. Ao invés de ter esse frame aqui, você já faz direto para o squash, tá? Isso também é uma opção. Isso eu acho que até fica com mais impacto, na verdade. Aí a outra, você pode selecionar aqui a deformação que você quer. Que nesse caso aqui seria isso aqui, sem o controle que a gente está transladando.
você traz para o frame seguinte. Então, quando ele sair, ele vai para cá. Só que você não quer que ele volte, você quer que ele vá para frente. Então, você joga essa pose um pouco para fora e ele vai na direção que você quer, sabe? Isso gera um efeito mais interessante da bola, sabe? Vamos agora por partes. Se eu tivesse sem isso aqui, tá? Eu teria que colocar isso aqui, zero isso aqui, zero isso aqui. Daí a gente zera esses controles. Aí você coloca o controle para cá, porque é para onde que a bola está indo mesmo, né? E daí você só faz um stretch aqui para fazer a bola dar uma esticada. Também seria uma opção, tá? Aí a gente continua fazendo o nosso pequeno teste aqui. Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que eu falei, vamos mutar todas as curvas, todos os controles aqui, para a gente focar no que a gente estava fazendo no início ali, tá? Eu só fiz isso aqui para a gente, para vocês entenderem o que a gente está fazendo. A gente faz o seguinte, você seleciona aqui os três controles que a gente usou. O stretch da parte de baixo, o stretch da parte de cima e o key rotação. Você seleciona aqui e você aperta o botão direito e vai em Mute All. Aí aquelas informações, e aqui só que tem que ter uma coisa, tem que selecionar isso aqui também. E fazer a mesma coisa, Mute All. Por que que eu fiz isso? Porque aqui ele está usando a translação. E aqui ele está usando a translação. Só que, e aqui eu preciso, deixa eu ver se ele está zerado aqui no começo. Deixa eu dar um zero aqui no começo. Deixa eu dar um unmute aqui, na verdade. Unmute all. Esse daqui ele tem que estar zerado aqui, né? Na verdade. Aqui ele tem que fazer o movimento aqui, né? Então agora sim dá um multi. E daí o que acontece? O que esse multi faz? Ó, ele tirou a informação que você mexeu naqueles controles. Então é bom que quando você faz algum teste, você faz dessa forma, você já vê como é que faz. Daí depois você volta para aquilo, você dá um multi e consegue continuar a partir dali, beleza? Então pode ser uma coisa boa. Também dá para fazer uma parada que seria com animation layers aqui, que a gente pode estudar no futuro. Aí faria dessa forma também, beleza? Mas tá ok. Fez isso, daí vamos continuar. Aqui, ele tá aqui, saiu para cá. Essa bola vem um pouquinho para cima. E esse movimento ele tem que ir um pouco mais alto, daí ele começa a ir mais alto. Aí ele vai até o ponto que ele quer ali, que lá em cima. Acho que precisa ter mais um frame aqui antes de vir para cá. Como que eu adicionei um frame aqui, tá? Vamos supor que você sentiu falta de um frame 111, 112, um frame. Você aperta o botão direito onde você quer sentir falta, vai aqui em Keys e adiciona. Ou se você sentiu que está com muito frame, vai em Keys e Remove, tá? Aí você chega mais ou menos aqui. Coloca o frame que você quer naquela posição. Tá? Daí aqui, ele não tem que ter um frame antes, né? Tem que ter aqui. E antes aqui também vai ter que ter um outro frame para igualar as poses que a gente tem do outro lado, né? Aqui tem uma pose mais ou menos aqui. Se você sentiu que ainda falta frame, que ainda tem pouco frame, você pode adicionar mais uma aqui, tá? Eu tenho a impressão que antes dessa daqui tem que ter um frame. Ele começa a soltar o bagulho aqui, começa a chegar mais perto. E eu tenho a impressão que aqui também tem que ter mais um frame. Podemos ver, se a gente sentir que não, a gente só tira depois. Mas eu tenho a impressão que precisa. Tá sentindo falta desse meio do caminho aqui, tá? Aí ele cai aqui, tá? Então, se você fosse pensar nisso agora, aí aqui é a mesma coisa, ele voltaria para cá, né?
Deixa eu ver também quanto tempo tem essa aula para não ficar tão longa. Vou falar mais algumas coisinhas, daí a gente encerra essa aula aqui para não ficar tão longa, beleza? Aí a gente vai de novo para cima, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo sem o gráfico, mas você pode fazer com o gráfico, né? Que a gente vou falar daqui a pouco. E daí você. Eu acredito que, de forma geral, fazer sem o gráfico é um pouco mais fácil, mas você. Para a maioria das coisas. Só que nesse caso aqui, especificamente, o gráfico é muito mais prático de fazer. Então, o jeito que a gente está fazendo aqui é uma animação um pouco mais. Dá para dizer que é um pouco mais difícil. Porque dá mais trabalho para visualizar da forma com que a gente está fazendo. Mas, de qualquer forma, é legal para a gente estudar um pouco, né? Porque a função desse esquema aqui é estudar um pouco como que está sendo feito e tudo mais, né? Como vai ser feito esse exercício. Então, mesma coisa aqui, né? Aqui, aqui, um pouquinho mais baixo, né? Daqui ele vai um pouquinho mais para cima, começa a frear. Aí ele começa a frear aqui, chegando no limite. Aí aqui ele está no up ainda, né? Está no momento de up, ele começa a descer. E daí tem esse movimento aqui. Aí tem mais um movimento aqui. E daí ele bate ali, tá? Vamos tentar acabar o exercício aqui sem sair necessariamente da cena, porque senão fica o vídeo muito grande, né? Mas a ideia é a mesma daí. Então, se você quiser fazer o seu exercício até o final, daí quiser colocar o sync sketch, daí a gente dá uma avaliada no que você fez, eu acho que é o ideal, porque daí eu analiso em cima daquilo que você fez. Mas tá. Aí aqui, só para a gente gerar aqui a coisa que precisa. Aí aqui ele começa a vir e para. Então, pode ser até aqui mais ou menos, né? Então, se a gente quiser ver como é que está isso, ficando isso aqui, você aperta o botão direito, vai em Play Blast aqui, abriu essa tela aqui, você seleciona isso aqui, você pode deixar como Render Settings aqui, que vai sair as informações de render. O que está no render é isso aqui, ó. Então a gente quer que a saída, esse botão aqui, tá? Que a saída seja em 540, mas se você quiser por 1024 é só, ou 1080p é só mudar aqui Image Size para isso aqui, beleza? Aí com essa informação Render Settings, você coloca o Play Blast que você quer. Tá ok? Aí você já tem uma noção de como é que tá ficando a sua animação. Agora que a gente fez esse blocking, a gente vai para os refinamentos, tá? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que não fez sentido, uma coisa que der para melhorar, só passar no próximo vídeo e escrever a informação ali. E aí eu tento analisar para tentar melhorar para os próximos vídeos, ok? Abração aí para vocês.